Boa noite, gente. Tudo bem? 6h30, horário de Vitória, aqui no prédio da Sejus, no gabinete da Sejus, aqui no edifício Fábio Ruschi. A gente está aqui com o nosso Podiálogo, o podcast com o Pacheco, no episódio 3. Puxa a vinheta, Cleone. Maravilha, voltando com vocês aqui, já disse, no terceiro episódio do Podiálogo, aqui na nossa torcida e na nossa audiência, Luísa. Também temos aqui conosco o nosso novo subsecretário de Inteligência, Ribeiro, sempre aqui no Casca de Bala, meu fiel escudeiro, participando. Mas hoje a estrela do show não é nem a Luísa e nem o Ribeiro. Hoje nós temos aqui uma figura, porque nós abrimos o primeiro episódio com o 020, trouxe toda a história da Sejus, incrível, uma personalidade marcante, e aí a gente traz aqui o Merson, que contou toda a trajetória dele por todos os cargos, DT, comissionado, chefe de equipe, toda a amplitude da carreira dele, aquele estilo Viking de Linhares, e a gente chegou à conclusão de que muito do que a gente fala para os nossos clientes externos, vamos falar assim, para a população, para quem não conhece o nosso trabalho, passa pelas ações de ressocialização. E aí a gente começou a conversar com os nossos colegas na própria plataforma do Instagram quem deveria vir aqui. E nós sugerimos uma mulher. E aí nós recebemos inúmeros nomes de mulheres maravilhosas, mas boa parte delas remetia muito à força, que é uma qualidade dos nossos policiais penais, a força, a disciplina, a segurança, sem dúvida nenhuma. Isso é pressuposto da nossa atribuição precípua. Mas a gente queria alguém que pudesse falar da ressocialização. E aí a gente chegou num nome, e acho que acertamos no nome. Nossa gerente de Educação e Trabalho, Regiane. Boa noite, querida. Boa noite, secretário. Estou muito feliz de estar aqui neste momento, né? É um momento único e, como o senhor falou, é um momento onde a gente pode discutir um pouco sobre ressocialização. É um momento onde realmente é gratificante ter essa presença feminina nesse espaço, poder falar um pouco para os nossos ouvintes, né? E quem está nos vendo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui neste momento contribuindo nesse processo. Pois é, feliz estou eu, porque realmente a ressocialização, a subsecretaria de ressocialização, ela é um encanto para mim, né? Todo mundo sabe da minha trajetória, ou a maioria dos nossos colegas sabe da minha trajetória, e eu tive que realmente mergulhar nesse processo, porque eu acredito que se a gente não acredita em algo, a gente de fato não consegue realizar esse algo. Você concorda comigo? Sim. E realmente é muito difícil porque assim a Secretaria de Justiça ela tem essas duas missões, né? De custodiar, como o senhor disse, ter essas pessoas que da segurança que é primordial, mas também a gente tem esse objetivo de retornar essas pessoas para a sociedade, porque elas não foram condenadas à prisão perpétua e nem à pena de morte, e aí esse desafio de voltar. E aí é a ressocialização, e é esse grande desafio, como trabalhar a segurança e a ressocialização em conjunto, né? Mas, poxa, deu um pulo lá na frente, vamos voltar um pouquinho, porque primeiro eu achei muito legal uma informação que me deram hoje, que eu não sabia. Eu convivo com você com certa regularidade, eu não sabia. Você chega nos quadros da Sejus como estagiária, é isso? Isso. E hoje o pessoal fala que vai colocar uma plaquinha de patrimônio, né? Porque já são 17 anos nesse processo. E aí eu entro realmente como estagiária de psicologia e entro muito romântica, né? Romântica de como estar nesse lugar e como poder contribuir para esse processo de ressocialização ainda como estagiária. Então, me formo aqui, né? Termino a graduação aqui, procuro estudar um pouco mais, aí faço gestão em pós-graduação em gestão de sistema prisional e gerenciamento de projetos, porque também é o nosso marco maior, né? Dentro é sempre pensar em projetos de reintegração social, e aí eu queria ter também esse processo de gerenciamento de projeto com conhecimento.
Mas espera aí, você me disse que chegou a pensar em fazer o concurso, hoje do que chamaríamos de polícia penal, mas há quase 20 anos atrás essa figura ainda não existia. Tínhamos aí o agente de vigilância, o que depois veio a ser um inspetor penitenciário. Como é que foi essa história de você quase fazer esse concurso? Então, essa é uma história até interessante e engraçada. Em 2006, acho que tem o primeiro concurso do sistema prisional. Mas em 2006 também foi um ano de muito complexo para o sistema prisional, porque houveram as rebeliões, e isso ficou muito na mídia, né? E eles chamavam muito o caos do sistema prisional. E aí teve o concurso. E eu tinha um sonho em ser servidora pública. E aí era uma oportunidade, era aquele concurso. Aí eu olhei e falei, não, mas sistema prisional, eu tenho medo. Não vou fazer sistema prisional porque eu tenho medo, não vou saber lidar com isso. E não fiz o concurso. Já fui para psicologia, foi no primeiro semestre ainda, né? Isso, a questão do concurso. E aí, quando eu estava no terceiro semestre da psicologia, eu encontro uma amiga minha, que que era Késia, era diretora de ressocialização, e ela, na conversa com ela, também psicóloga, eu falei que estava fazendo psicologia, ela falou, então, Regiane, e eu falei, eu quero uma oportunidade fora. Ela falou, vem trabalhar comigo, como estagiária. Aí eu falei, sistema prisional? Ela falou, é. Eu falei, então tá, vou fazer experiência. E aí eu vim trabalhar com ela. E na época, né, tanto a Késia como o doutor Ângelo, que era o secretário à época, eles estavam num processo de reestruturação do sistema prisional. E aí, quando eu chego aqui como estagiária nessa reestruturação, eu me apaixono pelo tema. E aí, eu trabalho, toda a minha graduação foi pensando nessa psicologia, pensando nesses processos de projeto, de intervenção para dentro do sistema prisional. Agora, quando é que esse medo ele é dirimido? Quando é que você afasta a ideia preso perigo e entra a ideia preso objetivo, preso oportunidade, preso trabalho, preso fazer a diferença? Então, é quando eu tiro o senso comum desse processo. Então, o senso comum, eu pensava como todo mundo pensa, né? O que é esse sistema? Como são essas pessoas chegaram ali, realmente cometeram algo, né, de ruim para a sociedade, por isso que estão ali. E aí eu começo a pensar de uma outra forma, como fazer essa intervenção, como ser instrumento ou como poder contribuir para que essa pessoa volte diferente, porque senão ela vai voltar pior. E aí é a sociedade que vai sofrer mais com isso. E aí a gente começa a perceber, quando a gente começa a estudar essa população, a gente também vê que não é, porque muitas das vezes a gente pensa muito como uma psicopatia, né? Ele cometeu um erro, ele vai ficar pro resto da vida ele vai ser criminoso pro resto da vida. E aí a gente começa a perceber que se você fizer alguma intervenção ou tentar mudar a forma dessa pessoa ver a vida, enxergar a vida, ela pode sair desse crime, sim. E aí a gente também começa a perceber que muitas pessoas precisam de apoio para sair desse lugar onde eles entraram. E aí o apoio é a educação, é o trabalho, são os processos que a gente faz. Mas vamos para o senso comum, porque obviamente você é uma profissional da psicologia, é responsável pela guia, como eu apresentei no começo, você é nossa gerente de educação e trabalho. Ótimo, maravilha. A gente vai falar de várias coisas que têm essa pegada acadêmica. Mas como é que foi o processo de desconstrução do senso comum de que o preso é aquela pessoa imutável e permanentemente perigosa? Você disse, olha, eu tinha medo, e agora você está aqui como estagiária. Como é que foi esse contato inicial com a massa carcerária, com os nossos internos? Foi do processo de atendimento mesmo e acompanhamento. E aí, quando a gente começa a atender, quando a gente começa a propor intervenção, começa a propor projeto, e aí a gente começa também a ouvir a história de vida desse sujeito, a gente começa a perceber que há possibilidade de mudança. E principalmente quando a gente começa a também ver o resultado dessas mudanças, dessas intervenções. Quando a gente começa a ver que pessoas que fizeram curso, que saíram e usaram esse curso e conseguiram um emprego e volta para te agradecer,
dizendo como se a gente fosse responsável, e a gente diz, não, você que fez isso, você que escolheu mudar o seu rumo da sua vida. Quando você a pessoa tem a oportunidade de terminar um ensino médio dentro do sistema e volta para pedir o certificado, dizendo que ele vai concorrer a uma vaga de emprego e ele precisa daquele certificado, eu começo a perceber que aquela pessoa é uma pessoa comum, ela é uma pessoa como nós. Em algum momento ela cometeu algum crime, mas ela não está condenada para o resto da vida. Isso não quer dizer que esse processo pode ser mudado. E aí a gente começa a mudar e a gente começa a perceber essa diferença. Tem pessoas que talvez não conseguem sair? Tem. Hoje a gente já consegue perceber isso, que tem aquelas pessoas que com a oportunidade vão conseguir sair e aquelas que não querem sair. E aí a gente começa a perder esse medo, a gente começa a acreditar mais nesse processo. Bacana, vou voltar nisso, hein? Cleone, tem pergunta? Opa, vamos começar aqui hoje com os comentários. Depois a gente puxa para as perguntas. Ótimo. Tem comentários interessantes. A Lúcia Maria diz assim: olha, eu entrei de paraquedas nessa live e amei. Ressocialização muito importante para nós familiares e os próprios internos. Obrigado a todos os envolvidos. Olha, então não sai daí. Não sai daí porque você tem muito a ouvir aqui da nossa gerente da Regiane. E é importante que vocês, nossos familiares, que estão no cotidiano conosco, ouçam essas palavras, porque nós acreditamos nelas e nós queremos que vocês também acreditem. Tem mais aí, Cleone? Tem, a Ana Paula fala assim: fala cirúrgica, parabéns. O Sirval vai dizer assim, Sirval, nosso advogado, vai dizer: tira o senso comum. Excelente, ele adorou a frase. Tirar o senso comum. E aqui temos a Fátima também, diz assim: a Regiane tem domínio em tudo e com certeza contribuiu com todo o organismo administrativo. Olha, eu acho então que acertamos na convidada, né? Porque os comentários são ótimos, né? Obrigado a participação de todos vocês. E é isso mesmo, mas eu vou voltar, já que vocês estão gostando. E eu vou fazer o meu comentário e a minha pergunta remetendo à minha experiência. Olha que curioso, Regiane. Todos sabem que eu fui policial rodoviário federal, policial federal, e eu prendi muita gente. Não é incomum eu chegar nas nossas unidades prisionais e eu me deparar com internos que eu, pessoalmente, os coloquei lá. Isso aconteceu recentemente em Cachoeiro de Itapemirim. Foi uma situação bem curiosa, digamos assim. Mas o que eu queria te perguntar? Lá na polícia, quando a gente está naquele processo de prender o criminoso, não é incomum que a gente desenvolva um sentimento de raiva por aquelas pessoas. Porque, afinal de contas, elas são e estão praticando crimes. E o nosso objetivo naquele momento é que essas pessoas parem de cometer crimes e sejam apartadas do convívio social. Porque, afinal de contas, elas estão praticando algo ruim para o nosso tecido social. E nós não temos a chance de ver qualquer outro aspecto daquela pessoa que não aquele comportamento negativo. A Regiane, por mais que seja psicóloga, por mais que ela acredite nesses métodos, ela está ouvindo aquela pessoa, ela está prestando atendimento, mas ela também sabe o que levou aquela pessoa ali. E há condutas tenebrosas que elas levaram aí. Como é que a Regiane, como é que esse profissional da ressocialização, vamos ampliar a pergunta, ele trabalha o conhecimento dessa conduta negativa, sabida, porque ele é um homem condenado, e a proposta de dar a ele a chance de rever essa conduta e mudar? Então, aí só falando até agradecendo os comentários, e aí quando o senhor fala desse profissional que atende, eu não posso deixar, assim, né? A nossa gerência, ela tem uma equipe que é muito empenhada, é uma equipe muito dedicada, então, assim, eu não faço nada sozinha. A nossa equipe é uma equipe muito dedicada nesse processo, e um grande desafio nosso é entender realmente esses processos de intervenção. E aí, quando a gente fala de atendimento, eu estou falando de uma equipe que é muito mais voltada para a equipe realmente de psicossocial. Então, assim, hoje nós temos 3 grandes equipes, que é a equipe que desenvolve o trabalho, a equipe que desenvolve a educação e a do psicossocial. E aí, essa equipe do psicossocial realmente é quem nos dá o suporte para saber quem precisa de trabalhar, quem precisa de estudar, e é ela quem ouve. É ela que traz essa carga maior de ouvir a história do preso
e transformar isso em um processo de intervenção que realmente vá fazer com que esse cara mude a postura dele. E muitas das vezes é muito pesado mesmo ouvir pessoas que cometeram crimes bárbaros, e aí você fala, e aí, o que eu preciso fazer com ele? O que nós vamos fazer com esse sujeito agora? Mas nós, profissionais, precisamos entender que a gente não está ali para julgar essa pessoa mais uma vez. A gente está ali para a gente poder tentar trabalhar com essa pessoa para que ela não cometa aquilo que ela fez, que ela cometeu. Então, a gente não está ali com um olhar de julgar novamente. É um olhar para que ele possa refletir esse processo e mudar o seu caminho, mudar a sua postura. Então, a gente também tem que se preparar para isso, para ouvir, mas não julgar. Não posso julgar o que ele fez, porque julgar, ele já foi julgado. A partir de agora, a gente precisa trabalhar para que ele não faça novamente. Então, é desafiador? É. Né? Tem crimes que a gente tem muito... E, às vezes, eu preciso até fazer algum manejo de servidor, porque, às vezes, realmente, a carga foi muito pesada ali durante um tempo naquele presídio, e aí a gente precisa fazer um remanejamento para que a gente possa dar um oxigênio com aquele profissional. Mas o segredo é não julgá-lo mais uma vez. Olha, Rejane, é incrível. Sua resposta, sim, ela vai ao encontro do meu sentimento, né? Porque eu digo isso. Essa pessoa já foi julgada, né? E quando eu estou nas unidades prisionais, eu digo isso aos nossos internos. Eu não tenho pena de vocês. Vocês fizeram um caminho para chegar até aqui. Né? Muitos deles questionam os processos judiciais, o que é pertinente, o questionamento, mas o fato é que ali estão homens que foram presos, processados, julgados e condenados. Então a fase do questionamento do que eles fizeram acabou. A pergunta é o que nós vamos fazer agora com eles ali? Porque perceba, e é por isso que eu digo que o nosso policial penal, ele é um policial diferente, porque ele vai trabalhar com este homem anos. O policial federal, ele tem contato com o criminoso quando ele o prende, depois na audiência de instrução e julgamento mais 30 minutos, 1 hora, e nunca mais ele lida com aquela pessoa. Mas o nosso policial não. Ele vai lidar com aquela pessoa todos os dias, durante anos. E ele precisa ter esse preparo para ele não apresentar um comportamento de juízo e estabelecer um novo julgamento. Concorda comigo? Sim. Então você tirou do meu pensamento essas suas palavras, o que eu adorei. Agora eu queria aproveitar também, já que você está falando nessa questão de ouvir, e você mencionou os nossos profissionais, né? Aqueles que estão ali no cotidiano fazendo essa intervenção primária. Eu ouço muito você e o Marcelo. Um abraço, Marcelo, nosso subsecretário de ressocialização. Não está aqui na arquibancada, tem um lugar para você, hein, Marcelo? O Marcelo fala muito do trato e tratamento. Tem uma mãe nos ouvindo, talvez haja outras. Explica para eles o que é o trato, o que é o tratamento. Isso. E aí, para responder isso, eu preciso trazer um pouquinho o 2007, quando a Regiane chega realmente no sistema prisional. E aí eu volto a falar, né, do momento que o sistema estava vivendo, onde a gente tinha 13 unidades prisionais sucateadas, sem nenhum... não havia condições de ter trabalho, educação, e a época, né? E aí eu volto a mencionar aqui a diretora na época, a Késia, e o doutor Ângelo, nesse processo de mudança desse momento da Sejus, onde a gente não conseguia executar nenhum processo. E aí, de 2007 até 2011, quando inaugura-se os 23 presídios novos, o foco foi o trabalho e a educação. Foram criados espaços para trabalho e para educação. Então, focou toda a energia nesse processo de trabalho e educação. A partir de 2000, e aí quando chega 2018, a gente percebe que a gente avançou muito no processo de inserção do preso no trabalho, inserção do preso na educação. Ainda falta melhorar muito, mas a gente avançou nesses processos, mas ficou nesse processo de estudo, a gente viu que o processo de intervenção psicossocial, que é o processo onde você traz a pessoa para refletir sobre o que ele fez e por que ele fez e como que ele pode mudar, a gente não conseguia fazer esse processo por vários motivos. E aí, então, a gente começa a ser desafiado para um novo processo de tratamento penal.
E aí esse novo processo de tratamento penal, ele traz esse conceito de trato e tratamento. E aí quando eu falo de trato, eu estou falando de educação e trabalho. É aquele preso que... E aí, assim, a gente precisava de um outro podcast para explicar a metodologia de análise de risco que a gente tem estudado, que vem com o BID. A gente volta, fica tranquilo. Com o BID. Mas, resumindo, nos nossos estudos, a gente percebeu que o trato é a educação e o trabalho. E que o tratamento é esse processo onde a gente vai entender por que esse preso cometeu esse crime, e a gente vai fazer com que ele reflita sobre esse entendimento, e aí é trabalho de grupo, aí vem uma intervenção psicossocial muito maior, e é o que a Secretaria está se preparando para que a gente possa fazer isso nos próximos anos. Então, e aí sim, com esse processo, a gente entende que a gente vai qualificar esse processo de ressocialização e de entrega desse sujeito ao retorno da sociedade de uma forma diferenciada. Então, é um processo que a gente vem de qualificação do tratamento penal, que é o que a execução penal nos orienta, né, e preconceito a fazer. Bem, eu ia dizer exatamente isso. Você citou o BID, a gente vai voltar no BID, mas basicamente o que você está me dizendo é que essa diferenciação do trato e tratamento é compreender as diferenças dentre os diferentes e propor propostas diferentes. Ou seja, trocando em miudinho, lei de execução penal, individualização da pena. Isso. É isso. Isso. Então, antes da gente prosseguir, Cleone, tem pergunta? Temos pergunta, um comentário aqui interessante, que eu quero fazer algo diferente, que eu quero trazer ao debate aí de vocês, a conversa, que ele faz um comentário bem interessante aqui. O Sandro, ele se identifica, olha, meu nome é Sandro, eu sou segurança patrimonial e também sou empreendedor. Eu trabalho com ex-detentos, né, e a maioria deles é 121. Aí ele diz que ele ensina eles a trabalhar, mas muitos ainda retornam ao crime. Ele diz, infelizmente, alguns vão até óbito depois de retornar ao crime, mas outros não, outros seguem firme na caminhada. Então, com esse comentário dele aqui, eu achei interessante, eu queria trazer assim, uma pergunta baseada, que eu acho que ele quis fazer essa pergunta, como que manter em acreditar na instituição, mesmo que ainda, né, os números da ressocialização não são favoráveis ainda. Como a gente mantém isso acreditando, mesmo que os números ainda não são favoráveis? A palavra, você. Então, quando a gente fala de números, aí eu volto ao senso comum de novo, né? Assim, a gente ainda não tem um processo de um recurso que a gente consegue mensurar isso de uma forma mais coesa. Tipo assim, quando a gente fala o que deu certo e o que deu errado nesse processo, a gente tende a maximizar o que deu errado, mas às vezes, a gente tem muitas histórias que deram certo que às vezes não aparece. Mas quando uma história dá errado, isso é potencializado. Então, assim, em números, é muito difícil porque a gente e a secretaria, e aí eu falo que isso é um problema nacional e quem sabe mundial, é da gente mapear todo mundo que sai do sistema prisional, para a gente saber se realmente o que está dando certo e o que está dando errado. Então, assim, é uma experiência única de cada um, mas se a gente for ver quantas pessoas que deram certo, a gente também vai ver que esse número é muito maior. Então, consolidar esses dados é uma complicação mundial, realmente, fazer esse estudo. E nesse processo que a gente está fazendo aí, de novo, de trato e tratamento, de avaliação de risco, a gente também prevê essa análise de como que a gente vai, essa pessoa que recebeu o trato e o tratamento, se ela voltou ou qual foi o caminho dela. E aí a gente consegue perceber se realmente foi eficaz o processo de trato e tratamento dentro das unidades prisionais. Mas esses dados, assim, de pensar de reincidência, dado de se deu certo o processo de tratamento ou não, isso está muito também no empírico, muito no senso comum. Mas a gente não consegue, a gente consegue saber que deu certo, mas a gente também consegue ver que a escolha é do sujeito, né? Tem mais uma pergunta aqui, queria jogar logo, mas antes tem um comentário muito interessante que é de uma pessoa importante,
Então, Marcelo Gouveia. Ah. Diz assim, ó, Ah. tô aqui presente. Ah, Ele tá assistindo a live. bom, Marcelão, bom, Marcelão. E assiste, hein? Porque olha só, você não treme aí não, que eu já tenho substituto aqui, Ô, hein? meu pai, não, deixa meu chefe Brincadeira, quieto, deixa meu brincadeira. chefinho Marcelo é um quieto. querido, Marcelo é um querido. Não? Olha, tem o Ferreira, ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, tem como diferenciar se um preso está sendo sincero e comprometido em se recuperar daquele que está fazendo de forma dissimulada apenas para obter os benefícios? Excelente pergunta, Ferreira. excelente pergunta. Olha, é uma pergunta que eu me faço por muitas vezes. Ferreira, né? Ferreira, eu vou muito às unidades prisionais, muito, muito. Eu vou o tempo todo. E eu me fiz essa pergunta várias vezes. Jane, ilumina. É, saia justa, hein? Então, é muito difícil, assim, claro que a gente tem uma percepção, a gente consegue, pelo tempo que se trabalha, tanto o servidor de segurança como o servidor que está ali nesse processo de tratamento penal, ele consegue ter uma percepção, mas o ser humano, a gente não tem como taxar, a gente não tem, né, bola de cristal, né, para saber assim como que ele vai porque ele é muito, o ser humano em si é muito mutável. Então eu posso entender que hoje aquele sujeito passou por todo um processo e a gente entende que ele vai conseguir prosseguir sua vida, mas em algum fator, quando ele sai, pode ter algum fator que vai fazer com que ele volte. E aí a gente tem um problema muito sério, principalmente por quem é o vício da droga. Esse é um problema muito. Porque enquanto ele está preso, ele está fora desse contato com a droga. Mas e quando ele volta? E aí, como que a gente faz? Então, o viciado, né, em droga, ele é um processo muito demorado, então a gente não tem muito como. A gente não consegue fazer essa previsão. A gente consegue acreditar naquele momento que aquele sujeito está ali com a gente. Mas eu não consigo prever. Isso é quase uma previsão, né? Que a gente não consegue. O que é importante dizer para o meu amigo, que fez essa pergunta muito boa, é que esses profissionais possuem saberes que os preparam para a condução desses processos. Não são processos imutáveis, infalíveis, perdão, não são processos infalíveis, mas crer no homem é parte do processo. É parte do processo. E aí, remetendo ao comentário, à resposta anterior da Regiane, né, que o colega fala, né, que é segurança patrimonial, e ele fala, muitos não dão certo, a maioria volta. Eu acho que isso realmente é senso comum e é um processo que é normal até do ser humano. A gente busca um exemplo negativo para sustentar uma crença, né? Eu me lembro quando eu fazia ainda o meu mestrado, lá nos idos de 2004, esse que você quer fazer em 2024. A gente vai falar disso, hein? Né? A gente falava de uma teoria chamada facho de luz. É quando um avião cai, por exemplo, e aquilo toma uma proporção nos noticiários, na internet, tamanha, que a gente tem a percepção que todos os dias cai um avião. Já notaram isso? A gente todo dia cai um avião, quando na verdade cai um avião por ano. Né? É um meio de transporte super seguro. Então eu acho que a falta de dados não nos impede de fazer uma boa resposta, mas de fato a Regiane tem razão. A gente se apega a algumas situações pontuais para justificar uma crença negativa. Né? Então eu acho que a gente realmente tem que abandonar essa prática, senão a gente não evolui. Sim. Não é isso? Tem mais aí, Cleone? Engraçado a gente estar falando aqui em acreditar, porque tem um comentário aqui do Erivelto. Deu a perceber que ele é um egresso. Ele diz assim, parabéns, secretário, sou fruto desses trabalhos. Então, dá a perceber que ele é alguém que se ressocializou, né? Ele não deixa claro aqui, mas dá a perceber, né? Tem uma pergunta interessante, um comentário interessante também, nesse sentido aqui, para a gente deixar vocês seguirem, que é o Marcos Veloso. Acho que é o lá de São Mateus, né? Nosso colega lá de São Mateus. Veloso, um abraço. Não esquecer da sua academia, hein? Agora, eu quero ver se você vai perder peso igual a mim, hein? Ele diz assim, o Marco Veloso, ele diz, olha, estou há quase 15 anos no sistema entre DT e efetivo hoje. Demorou para perceber a importância de se buscar, ao menos, promover
a possibilidade de escolha dos eternos em ter uma nova vida ou não. Ele deixou esse comentário aí. Então, poxa, eu acho que é isso. Eu também tenho recebido muito, Regiane, né? O Cleone desenhou para nós um universo de comunicação por vários meios e canais. E eu recebo muitos depoimentos positivos. A gente tem tentado dar vazão, mostramos a história do Daire, que tem uma barbearia de sucesso em Vila Velha, depois a do Tiago. Tiago, Daire, um abraço para vocês, lá em Cariacica. E ambos, inclusive, já são ressocializadores. Se ressocializaram e são agentes de ressocialização. Hoje eu conversei com um empresário de Nanuque, que quer dividir a história dele com a gente. Nós vamos visitar o Nixon em breve, que tem um negócio de sucesso no Shopping Praia da Costa. Então a gente precisa realmente, parte desse projeto, inclusive o Podiálogo aqui, é para dividir essas realidades que são um pouco distintas do senso comum. Do senso comum. Mas eu queria voltar para o nosso trilho aqui, Regiane, porque você citou o BID. O BID. O BID, gente, para quem não sabe, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que firmou um empréstimo com o nosso governo, com o nosso governador Renato Casagrande, da ordem de quase 600 milhões de reais, correto? 100 milhões De dólares, que vai dar isso, mais ou menos 600 milhões de reais. E aí prevê um escopo de unidade prisional aonde a mola mestra é a... Continua a frase. Ressocialização. Então fala um pouco da proposta do Moderniza, do BID, das duas unidades que estão por vir e aonde a ressocialização se enquadra na proposta. Isso. O que aconteceu? Em 2019, quando o BID veio para propor um investimento no sistema prisional, e aí a gente foi para um seminário e o primeiro momento era, estamos com as unidades superlotadas, precisamos de vagas. E aí o BID virou para a gente e falou, a gente não constrói presídio. E aí, tá, então aí não teria investimento? Como que a gente iria fazer? E aí, na época, o secretário veio e falou, tá, o que vocês... Perguntou para o BID. Então, a gente investe em projetos que diminuem a reincidência. Então, o objeto eu diminuir a reincidência, diminuir a violência, diminuir a criminalidade, esse é o nosso objeto. E aí ele trouxe essa provocação para a gente. Falou, e aí, vocês têm algum projeto que a gente possa apresentar para o BID? E aí nós fomos e começamos a pensar. E aí o BID trouxe alguns consultores de fora com algumas metodologias e nós fizemos esse seminário e aí a gente trouxe a lei de execução penal para individualização de pena, e aí a gente falou, então tá bom, vamos construir um presídio que possibilite a individualização de pena de uma forma diferenciada. E aí eu já falei um pouco do trato e do tratamento. E aí foi quando a gente pensa sobre esse processo. E foi onde a gente viu, a gente faz muito trato. Então, a gente investiu em educação, a gente investiu em qualificação, mas e essa mudança de vida? E aí tem uma fala muito técnica, mas que basicamente eu vou trazer a teoria cognitiva comportamental para dentro desse processo, e aí eu preciso de um presídio que ele dê conta que eu vou individualizar a pena desse sujeito como? Eu vou aplicar um instrumento aonde eu vou identificar qual é o risco qual é a necessidade dessa pessoa voltar a cometer crime. Então, um risco, eu vou analisar o risco. E aí, para a gente, foi uma quebra de paradigma, porque não é o risco, não é a periculosidade desse sujeito, não é o risco de periculosidade, mas é o risco de necessidade dele voltar a reincidir. Pode ser que a pessoa que tem um risco alto de periculosidade, naturalmente ela vai ter um risco alto de reincidência. Mas muitas das vezes, e aí eu trago um exemplo muito claro: 2 homicídios. E aí, às vezes, a gente tem aquele que cometeu um homicídio de uma briga no bar, porque bebeu e cometeu um homicídio no bar. E a gente, às vezes, tem um homicídio de um jovem que está tão enraizado no tráfico e ele cometeu vários suicídios. Vários homicídios. E aí, como tratar essas duas pessoas? E aí, o tratamento a gente vai entender que, possivelmente, esse homicídio passional,
ele tem um risco baixo de reincidência. Esse outro, ele tem um risco alto. E aí a forma de tratar esse sujeito dentro do sistema prisional, ele precisa ser diferente. Então a gente pode dizer para o nosso ouvinte que está participando aqui, que vai desde do nosso familiar que nos acompanha, essa mãe, espero que haja mais mães conosco, até o nosso chefe de segurança Veloso, passando pelos nossos egressos e policiais penais que nos acompanham, que nosso querido doutor Ângelo Roncalha, lá em 2006, ele pensou em paredes, muros e grades. E agora a gente está pensando nos homens, ou seja, a gente está, naquele momento, foi um momento revolucionário para controlar o incontrolável. E agora que nós temos controle, a gente quer melhorar uma proposta? É isso? Isso. Sim, acho que o doutor Ângelo, ele pensou isso como um todo. Só não foi possível. Acho que era uma mudança, uma quebra de paradigma muito drástica para aquele momento, porque a gente precisava de um processo. E até mesmo um processo da segurança entender. Porque em 2006, quando o doutor Ângelo, e eu lembro quando eu fiz o primeiro curso de qualificação profissional, que o doutor Ângelo falou, Jane, cuida desse curso de qualificação profissional, e foi na Paz, a equipe de segurança queria nos matar, porque falou assim, vocês vão trazer fio, e era de elétrica, vocês vão trazer fio, vocês vão trazer alicate, chave de fenda para dentro do presídio. E aí a gente teve que ter uma construção. Escola, vocês estão trazendo escola para o presídio, e hoje, naquele momento, foi necessário fazer aquele processo, então não dava para avançar muito, a gente tinha que ir até aquele momento ali, até aquele processo. E aí foi um processo, até com o processo com a equipe de segurança, e hoje, chega janeiro, a direção, a equipe de segurança liga e fala assim, as aulas vão começar quando? Aquilo que era problema em 2006, hoje os diretores falam, as aulas vão começar quando? Regiane, já tem as férias, já estão acabando, não vai começar não? Eu vou pintar a escola aqui toda para vocês, para a escola estar tudo arrumado. Regiane, tem curso de qualificação profissional? Aí o diretor liga, por que você não mandou para o fulano e não mandou para mim? Então, assim, foi esse processo. Então, para a gente agora trazer essa nova mudança de chave com o BID, acho que a gente precisou de fazer esse percurso. E aí, agora, realmente, essa nova mudança. E aí, voltando ali para completar, então, esse presídio do BID é um presídio que visa tudo isso, onde eu classifico o sujeito por seu nível de reincidência, de risco de reincidência, proponho as intervenções, vai ter espaço para as intervenções, tanto para trato e tratamento, e aí depois a gente consegue avaliar se esse sujeito vai voltar ou não, baseado naquele risco que a gente avaliou lá no início, quando ele entrou, e todo o processo que ele fez. Maravilha. E antes da gente seguir, queria dizer o seguinte, amanhã, quarta-feira, tem caixinha, Pacheco Responde. Mande as suas perguntas e eu faço todo o esforço do mundo para responder. É um prazer servi-los. Pessoal do concurso, dá uma folga para mim. Chega de ter T1, T2, T3. Chega de perguntar por que a investigação social está pedindo a folha tal, a folha tal. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então, voltando para cá, voltando para a nossa convidada. O que eu queria perguntar para você agora? Recebo muitas dessas perguntas, muitas, inclusive na nossa caixinha, Cleona, nas quartas-feiras. Por que na unidade X, CDRL, Merson nos acompanha aqui agora, nosso subsecretário de Assuntos para o Sistema, por que na CDRL nós temos tantos projetos, tantas capacitações, e na unidade X ou Y não há? Por quê? Então, a gente tem tentado... Primeiro, assim, as unidades fechadas é o nosso foco de trabalho e educação. Só que os espaços, e aí não tem jeito, né? Doutor Ângelo, lá no início, a gente toda hora tem que voltar nele, né? Lá, quando a gente construiu esses 23 unidades, foi feita uma previsão de espaço, tanto para a escola como para trabalho, para aquela população que estava ali. Só que a gente depois percebeu que realmente não era o suficiente para isso. E aí eu quero destacar assim, a
a atuação até do nosso subsecretário Marcelo, que ele fez parte desse processo lá no início, e ele entende bem esse processo, e quando ele retorna agora para a pasta de ressocialização, o foco dele, todo mundo acho que está cansado de ouvir, que ele quer ampliar, são as oficinas de trabalho dentro das unidades prisionais. Então, hoje, o nosso foco, né, como é o foco do subsecretário, é a ampliação desses espaços de trabalho para essas unidades que hoje não conseguem atender, tanto de trabalho quanto de educação. E o foco para o semiaberto hoje é trabalho externo. A gente pensa nesse processo do trabalho externo, para que ele possa começar já a entender esse processo do trabalho externo, porque ele já está muito próximo à sua liberdade. Então, hoje a gente não tem, realmente, por causa de espaço, e isso é o nosso foco, é a ampliação desses espaços, para que a gente possa ampliar mais. Na educação, a gente tem uma parceria muito grande com a Secretaria de Educação. Então, a gente está já pensando em modalidades diferentes para que a gente possa alcançar o maior número. Isso está sendo estudado, porque a gente tem que trabalhar junto com o Conselho de Educação. Então, a gente já está fazendo esse planejamento. Então, eu acho que nos próximos anos, nos próximos meses, e a curto prazo e a médio prazo, a gente vai ter essa ampliação aí como foco. Eu concordo com você. Antes de eu abrir para perguntas, acho que o Leandro já está me sinalizando, e eu acho que esse é o papel do secretário, não do Pacheco, do secretário como dirigente da pasta, né? Para fazer as mudanças e as melhoras no sistema prisional, como a nossa agricultura. Se a gente se remeter à nossa agricultura dos anos 70, 80, nós tínhamos uma área plantada X com uma produção Y. Passados 20, 30, 40 anos, o que a agricultura brasileira fez? Ela tem a mesma área agricultável e aumentou a produção em 5, 6 vezes. Então, se nós temos uma limitação de espaço, nós temos uma limitação de engenharia, e nós temos, o que cabe a gente? Inovar. O que a Regiane está falando aqui para a gente é isso. É inovar. Trabalhar com os parceiros da Secretaria de Educação para novos métodos, novas propostas, para que a gente possa inovar. Porque realmente, se há uma limitação de espaço, cabe uma revisão de meios. Uhum. Tá? O que tem aí, Cleone? Temos comentários interessantes. A Nanda, aqui no comentário, diz assim: ó, não podemos nos inspirar na maioria. Nós, profissionais do sistema, temos que pensar um por um. Cada um tem uma história. Ela cita até Oscar Schneider. Ela diz assim: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Muito legal. Bonito. O inspetor Jackson também deixa seu comentário, diz assim: achei interessante o comentário do secretário, diz assim, crer faz parte do processo de ressocialização. Sem dúvida. Ele disse que coaduna com essa afirmação. Um abraço, Jackson. E tem também aqui um comentário interessante do Marcos. Ele diz assim, deixa eu achar aqui, né? Hoje tá bombando os comentários aqui, tá? Hoje tá em alta. Cadê aqui o Marcos? Ele diz: secretário, fala para os novos patos para aprender já sobre o processo de ressocialização. Fala que os patos... Bem, Isso aí. adorei os comentários, é isso. Tem que crer em tudo. Eu fui, né, mais uma vez, eu fui policial há muitos anos e eu ouvia muito isso. Boa parte da minha carreira foi dedicada à repressão ao tráfico de drogas. E, sem dúvida nenhuma, a maior presença criminal nos nossos presídios é a do tráfico de drogas. E as pessoas me perguntavam, mas isso é enxugar gelo, não adianta nada. E eu respondi até de uma forma muito trivial. Eu falei, olha, se a gente não enxugar o gelo, a gente vai morrer afogado. Então, eu cumpri o meu papel lá, quando eu era policial, prendendo aquelas pessoas que estavam cometendo crimes, e eu vou cumprir o meu papel aqui, sendo parte do caminho de saída dessas pessoas. Por isso que eu sou parceiro da ressocialização e sou parceiro da Regiane, mas eu adorei os comentários. Em relação aí ao pato novo, não, os novos patos não, pato novo não mergulha fundo. Então vai aprendendo com a Regiane, porque você, pato novo, que está me ouvindo, você vai ser agente de mudança, você vai ser agente de ressocialização. Polícia é arma também, polícia é algema também, mas polícia é policiar. Policiar. Paul Civita. Não é isso, pessoal? Tá aí?
né? Policiar a civilização, dar ordem à civilização. E é isso que a gente está fazendo aqui, tentando melhorar. Então, polícia também ressocializar. Muito legal. Tem mais aí, Leandro? Tem mais. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Aqui tem deixa eu tentar decifrar. Alonier. Nossa Alonier. social querida, do Máxima 1. Alonier, ela só deixa um comentário, diz assim: parabéns, Regiane, vivenciamos uma nova história. Isso aí. É isso aí. E olha, a gente está chegando aqui, está batendo o nosso horário, poderia ficar com a nossa convidada aqui horas, mas o dia foi pesado e também os nossos convidados precisam, né, seguir o rumo deles daqui a pouquinho. Jânio, eu queria que você desse uma palavrinha, deixasse uma mensagem para as famílias. Eu acho que o primeiro agente ressocializador dessas pessoas são as famílias deles, né? Em especial as mães, as mulheres, as irmãs, as esposas, que nunca desistem deles, né? Eles acreditam. Eles devem acreditar? Sempre, né? E uma coisa que sempre me comove muito é essa dedicação da família aos internos. E é muito interessante que a gente usa essa dedicação para com os próprios internos. A gente fala com os internos como que a sua família se esforça para manter e como que você faz falta também nesse processo lá a falta que você faz na sua família. Então, assim, familiar, ele tem um papel primordial, um papel de acompanhar. E toda vez que a gente tem a oportunidade de falar com a família, a gente também precisa, e quando a gente conversa com a família, a gente fala, vocês precisam nos ajudar nesse processo de ressocialização do preso, porque é essa família que cobra que a mudança da vida deles, é essa família que apoia. Então, quando a gente tem curso, agora está na época de formatura, né? A gente faz questão que a família esteja nesse momento. Então, como a gente já ouviu falar assim, como que eu queria que meu filho estivesse formando e ele largou a escola e agora ele está formando dentro de um presídio. A gente fala, mas ele precisou de passar por isso para estar aqui, para entender que a educação é importante na vida dele. Então, tudo que é possível, a gente envolve a família nesse processo, porque é para lá que ele vai voltar. E se ele não tiver esse apoio dessa família, é muito suscetível que ele volte para a criminalidade. Então, família, continue acreditando no seu ente que está dentro do sistema prisional, não desista, mas não seja aquele que passe a mão na cabeça, seja aquele que cobre a mudança para que vocês tenham uma vida diferente após o cumprimento da pena. Uau. E olha, tem algumas perguntas que a gente vai fazer agora, o Cleber vai falar pra gente, mas antes queria lembrar, para todo mundo que acompanha a gente, sexta-feira, giro nas unidades, fantástico, todos os nossos diretores, todos os nossos policiais imbuídos aí em dividir com a gente um pouquinho, só um pouquinho, do trabalho que é realizado em todas as nossas unidades. 37 unidades, 13 municípios, norte a sul do estado, trabalhos incríveis, não deixa de conferir. Leone, tem pergunta? Tem sim, tem um comentário interessante aqui da Ariane, lá de São Mateus. Minha amiga, doei sangue pra ela. Tá tudo bem, querida? Beijo. Melhoras. Ariane diz assim, deveria ter uma pauta elaborada sobre a ressocialização do curso de formação, para que os novos servidores já cheguem sabendo que isso é possível e alcançável. E aí? Eu acho que a Ariane está com a gente, né? Estamos todos do mesmo lado da página, né, querida? Nós vamos ter 24 horas dentro do curso de formação, 24 horas voltada para a ressocialização, para as assistências. Eu vou falar que realmente 24 horas é pouco para esse processo, mas a gente tem discutido isso com a CADEPEN, que possivelmente, como esse curso precisa ser um pouco mais reduzido, então a gente reduziu todo o material, mas tudo que a gente está falando aqui, eles vão ter uma noção, e depois a gente pode voltar para a academia trazendo isso mais aprofundado em módulos. A gente está estudando isso com a academia também. Sem dúvida, Ariane, não se preocupa, porque apesar do tempo ser escasso, apesar da gente ter pouco tempo para debater isso, bem como outras matérias na CADEPEN, o importante é que esse sentimento é o que nos guia aqui hoje, concorda, Regiane? Sim. E a gente vai poder trabalhar isso muito com os nossos papos novos. Tem mais pergunta aí, Cleone? A Rayane, ela pediu para não deixar de falar, olha, Rayane, eu acho que é. Diz assim, Cleone, fala para a Regi
que, em nome da equipe, nós temos muita satisfação em trabalhar com ela, pois aprendemos muito com a inteligência e sagacidade. Ela é nossa admiração. Olha, que bonito, legal ouvir isso da equipe, né? Parabéns, querida. Eu falo que a minha equipe é a melhor equipe do estado, nem é da Sejus não, tá, secretário? Olha, a gente tem que fazer, então, né, mais encontros com a Regiane aqui. Vou pensar nisso. Olha, a gente vai caminhando para o final aqui, porque realmente o papo está muito bom, mas a gente precisa encerrar. Regiane, querida, 3 perguntinhas, bate-bola para você. O que te fascina? Então, o que me fascina, e na Sejus, talvez possa ser até louco, né? Mas é não ter a rotina. E a não ter a rotina faz com que você tenha um desafio a todo momento. Porque todo dia que você chega aqui para trabalhar tem algo diferente por fazer. E aí essa equipe aí que falou é a que embarca comigo nesse processo. Então, todo dia a gente tem um desafio novo, não tem rotina, não dá para chegar. E aí isso me fascina. É um pouco louco, mas me fascina. O que você não tolera? Então, aí é uma pergunta também difícil, né? Eu acho que, assim, trazendo isso para a vida profissional, o que eu, às vezes, não tenho muita paciência é com a improdutividade, e aí, às vezes, com a dificuldade que, às vezes, a gente tem por desenvolver algumas coisas, e a injustiça. E aí, porque quando a gente tem isso, a gente tem uma injustiça. Então, essa improdutividade. E aí eu busco ser justa nesses processos, então a injustiça também me traz um pouco de intolerância. Ressocializar é? Acreditar na mudança do ser humano. Que maravilha. Olha, eu estou tentando terminar. Pergunta saideira, Clara. Vamos lá. Última rodada, hein? Tem muito comentário aqui, mas só uma aqui que é interessante para ela responder. A Cláudia Palaoro. Formou comigo, Cláudia Palaoro. Formou comigo. Beijo, Claudinha. Isso aí. Ela disse assim, ser gestora na Sejus atrapalha a vida privada? Uma pergunta. Depende, né, do que é ser... Não, a vida privada, eu acho que assim, não é ser gestora na Sejus, eu acho que é ser um gestor comprometido é um desafio realmente, né? Porque assim, como a Sejus realmente tem muita demanda, se você não tomar conta, você é realmente sugado 24 horas. E você vai pensando em tudo que você pensa e que você quer alcançar o tempo todo. Então, você realmente precisa tomar um cuidado, senão você realmente leva a Sejus para dentro de casa, que seria a vida privada. É um desafio, mas não atrapalha. É um desafio. Cláudia, se você tivesse feito essa pergunta para mim, a resposta era outra, hein? Beijo, Cláudia. Beijo. Cláudia formou comigo, fez direito comigo, somos da turma de 99. Beijo, querida. Bom ouvir notícias suas. E ela é nossa colaboradora, ela trabalha conosco, ela é policial penal e trabalha, salvo engano, na PSVV. Salvo engano. PSVV 3, né? O Ribeiro está me corrigindo aqui. Beijo para você, querida. Olha, a gente está se encaminhando para o final. Queria deixar para vocês, olha... Eu quero aqui comigo no próximo Podiálogo um monitor de ressocialização. Pode escolher. Escreve para nós aí, você que está acompanhando a gente, quem é o monitor de ressocialização que a gente tem que trazer para aqui, para a gente dividir esse universo. O que eram os nossos DTs, o que é o nosso monitor de ressocialização, por que ele é importante, qual é a missão dele, como ele se integra ao nosso universo. Quero você aqui. Escreve para mim, escreve aqui. Quem é o monitor que tem que vir aqui? E olha, vamos chegar ao fim. Querida Regiane, um beijo, você é um espetáculo. Eu já sabia, mas eu acho que a dinâmica do programa deixou claro que eu estava certo. Não é isso, Cláudio? Um beijo gigante para você, querida. E olha, vamos encerrando aqui em Vitória, 19h23, fim do 3º episódio do nosso Podiálogo, o podcast com o Pacheco. Leone, vinheta, um abraço, gente. Tchau.